admira também o seu trabalho, a sua transparência, e ela menciona aqui o rolezinho. Está acompanhando o rolezinho, os vários rolezinhos. Já tem uma opinião formada sobre isso, professor? Não, veja, é claro que à medida que as coisas vão acontecendo e vão sendo apresentadas pelos meios de comunicação, é inevitável que comecemos a conjecturar sobre algumas coisas que têm a ver com o nosso próprio repertório. E eu penso que o rolezinho é uma forma de manifestação social subversiva de extremo interesse, até o ponto dos fatos que me chegaram pelos meios de comunicação. Porque a reunião de pessoas, um número significativo de pessoas, dentro de um centro comercial, que tradicionalmente não as receberia numa relação de consumo ordinária, é profundamente subversivo. E é de um nível de subversão simbólico de altíssima contundência, muito mais efetivo do que se houvesse depredação ou violência. E por quê? E aqui eu pediria que o ouvinte me acompanhasse. Façamos um paralelo da relação do Estado com cada um de nós. O Estado se relaciona conosco cada vez que nos presta serviços públicos. Os meus alunos, por exemplo, se relacionam com o Estado na medida que se formam dentro da universidade pública. Mas o Estado também se relaciona conosco invadindo o nosso patrimônio para obter os recursos para prestar esse serviço. Essa invasão ao patrimônio público é o poder de tributação do Estado. Muito bem, cada um de nós, na hora que tem o seu patrimônio invadido pelo Estado no que tange a tributação, nessa atividade de cobrança tributária, percebe a desproporção de meios entre o Estado e cada um dos indivíduos contribuintes. O Estado, ele é um leviatã, um monstro gigante, com recursos de todos os tipos, e cada um dos contribuintes, na sua particularidade, é de imensa fragilidade nessa relação com o Estado. Ora, quando esses contribuintes se reúnem na via pública para se manifestar contra o Estado, e eles põem na via pública muita gente, o que ele percebe, para surpresa dele próprio? Que o Estado tem que se manifestar. Os ministros comentam, a presidenta da República toma a palavra, e aí aquela fragilidade individual inicial acaba se tornando uma força de argumentação e de autoposicionamento naquela relação. Então há uma mudança nas condições materiais de relação entre o Estado e as pessoas, quando as pessoas se reúnem e põem medo, né, pela sua própria existência e pela sua própria reunião à existência do Estado, que está muito confortável na sua posição de superpoderoso. Ora, no caso da presença das pessoas no shopping center, a meu ver, esse paralelo é muito rico. Por quê? Porque os centros comerciais são catedrais do consumo, verdadeiros espaços orgiásticos de exercício de uma certa prática, e que esses centros comerciais acabam sendo profundamente excludentes de um certo número de agentes sociais pelo tipo de oferta e pelo preço que cobram em relação a seus produtos, né, a sua oferta. Então, o que acontece? Esses centros comerciais acabam tendo critérios tão seletivos para ingresso quanto qualquer vestibular. São ingressos de poder econômico que costumam alijar, condenar a exclusão mesmo todos aqueles que não têm cacife para uma prática de consumo regular naquele espaço. Quando você entra num shopping center, você vai se relacionar com aquelas marcas e com aquelas empresas, você sente a sua fragilidade de consumidor particular diante de tudo que já está pronto para te receber. Você tem produtos que são aqueles e não outros,
é importante dizer isso, né? Você tem lojas que são aquelas e não outras, você tem serviços que são aqueles e não outros, e você tem, sobretudo, preços e condições de pagamento que são aqueles e não outros. Cabe a você aderir ou não. Se tiver condições, adere. Se não tiver condições, é sumariamente excluído, convidado digamos, à periferia do sistema. Ora, na hora que você junta muita gente num rolezinho dentro de um shopping, e você não depreda nada, você percebe que você redefine as condições materiais de relacionamento com o capital. Por quê? Porque o capital tem que te considerar naquele momento. Ele que normalmente, do alto da sua prepotência, da sua arrogância, trata os consumidores particulares considerando a fragilidade que lhes caracteriza e, de certa maneira, impondo todas as condições. É claro que há a bajulação, porque, felizmente, ainda há alguma concorrência entre os agentes do capital e, portanto, há uma certa bajulação, mas tão logo a concorrência se fragiliza, aí você vê a verdadeira índole despótica dos agentes do capital, quando, por exemplo, só uma empresa aérea faz um determinado percurso e você está dependente daquela empresa aérea, você será tratado como sucata, como lixo, porque você não tem a condição de reagir nem minimamente às condições que te são impostas goela abaixo. Ora, na hora que entra um monte de gente que não deveria estar ali, mas que está ali passeando, você percebe que há uma subversão. Os normais seguranças, né, leões de chácara, que garantem que tudo corra normalmente, não dão conta de brecar as 500 ou 600 pessoas que, pela mera presença, mostram a natureza sectária, excludente e classista das catedrais do consumo. E o que é ainda mais grave é que, sabidamente, na sociedade contemporânea, o consumo é uma das práticas mais definidoras da nossa identidade, né? Das práticas que mais nos definem, das que mais permitem a que os outros saibam quem somos. Quando somos excluídos do consumo, estamos sendo impedidos de nos definir através de informações que são as aceitas por todos, o que é particularmente cruel. Então, acho que o rolezinho é uma forma subversiva a ser, de fato, considerada pela academia, pelos pensadores, porque isso vale bastante a pena ser estudado. Bacana.